Eu defendo um pouco essa tese da quebra do ciclo, né, que vai se estender por mais de 4 anos. E o meu pensamento é, bom, essas empresas que estão comprando, né, o Sailor, Bitcoin rodado, os ETFs de ETH, Solana, esses caras não estão entrando no jogo para perder dinheiro. Né? Então, assim, a gente está vendo realmente Mas eles sabem perder dinheiro também. Sabe? A gente está vendo muita DAT aí fazendo tesouraria de criptomoedas, né? Então, assim, isso está começando, esse evento, né, está começando de uns meses para cá. Então, até que ponto isso vai acabar? Né? Por que essas empresas estão entrando tanto assim? E em que momento isso poderia dar ruim, por exemplo, para quem está enchendo o bolso de Solana, de Ethereum? E assim, você acha que eles vão vender isso comprando hoje para vender daqui 3 meses? Então, em que momento isso daria ruim para essas empresas? Né? Então, por isso que eu entendo que a gente teria aí pelo menos mais um ano de uma alta, assim, principalmente agora, né, com essa previsibilidade de corte de juros aí. Eu não sei o que você pensa, mas, cara, eu tenho muito mais medo das empresas que compram Ethereum e Solana do que das empresas que compram Bitcoin. Porque é muito mais fácil você manter a narrativa de que o Bitcoin é reserva de valor. Porque, cara, se a Underblock comprasse o caixa dela em Ethereum, legal, mas, assim, é um negócio que não é reserva de valor. Então, você deixa seu caixa em um ativo que não é reserva de valor? Cara, não. E eu acho assim, nesse negócio da DAT, tem 3 coisas que eu estou selecionando para estudar muito bem durante minha visão, né, no próximo ciclo. Né? Então, estou aqui nos 4 anos. Uma delas é as DATs. Né? Começando pelo Michael Saylor, a gente tem que ficar bem claro que ele entendeu o que ele estava fazendo depois de comprar 500 mil bitcoins, como todo bom empreendedor. Vocês aqui que abriram empresa, você vai entendendo que as coisas, o que a tua empresa é ao longo do caminho que ela vai acontecendo. O McDonald's descobre que está no business de real estate depois de muito tempo de abrir um monte de loja. Então, assim, as pessoas entendem a posteriori. Acho que, se eu não me engano, a gente está falando de Q2 ou Q3, em que o Michael Saylor define o que ele está fazendo com o Bitcoin, que é uma refinaria de Bitcoin. Então, assim, você de Wall Street que não quer mexer com Bitcoin e acha esse negócio sujo, beleza, cara, mas será que você não aguenta 50%, será que você não quer 50% do retorno para emprestar seu dinheiro, travado nesse valor? Puta, eu quero. Será que você não quer 10% ao ano de um bonde aqui que eu vou garantir e tem uma questão de senioridade? Ele fez quase um COI de Bitcoin. E de todas as formas, na verdade, nem o COI. O COI é um dos produtos da refinaria dele. O petróleo é o Bitcoin, ele refina diesel, gasolina, o que você quiser, ele bota ali no tanque. E, nesse ponto, o Michael Saylor ele descreve essa tese, na verdade, o CFO dele, no hearing, e ele, quando ele descreve isso, você fala, agora ele também entendeu o que ele estava fazendo. Esse cara ele tem mais ou menos 25% deve estar mais agora, mas assim, a última conta que eu tinha feito era 40 bi de Bitcoin contra 8 bi de dívida. Então esse cara está nos 25%. Ele considera esses 25% saudável. Cara, se você olhar no agregado, a gente está falando de uma queda muito relevante para ele chegar nesse threshold de estar devendo alguma coisa para alguém ou ter que vender os Bitcoins. Então, visão faz faz sentido. Só que quando o cara tem 600 mil Bitcoins e a boa parte das Bitcoin Treasury Companies ou das DATs, o mercado começa a olhar e fala, cara, vamos replicar esse modelo igual? Agora, cara, qual que é a diferença de uma Bitcoin Treasury Company para outra? Putz, o que esse cara vai adicionar para você? Risco. Então, ao invés de 25%, vai em 30%, 35%, 40%, 50%. O meu problema com isso tudo, que é o que o Bazan até falou do negócio do Ethereum, é assim, o problema para mim é quando a gente tiver um mar de outras empresas fazendo isso que o Michael Saylor está fazendo, sem a diligência e talvez o cuidado que a gente acha que ele tem. E aí, por que acha? As dívidas que o Michael Saylor está apresentando para a Wall Street, elas têm uma característica muito semelhante com o que aconteceu com o nosso GBTC, né, que era o da Grayscale lá atrás. As pessoas não entendiam o que de fato ela estava comprando e a que preço ela estava comprando. Ela ligava para o banco e falava, eu quero comprar Bitcoin. Puta, eu não consigo te preço Bitcoin, mas tem um trust aqui do XPTO, da GBTC, que está tanto e já subiu tanto. Porra, maravilha. O cara está comprando com um prêmio de 200% no pico e um prêmio médio de 70%. Tipo, era isso que o cara estava pagando e o cara não estava nem ligando. Quem que estava operando esse cara? O cara que estava indo lá na GBTC falando, olha, emite para mim umas cotas aqui em 10 milhões de bitcoins e me dá essas cotas. Aí esse 70% de prêmio ele operava e ficava operando até esse déficit cair. Aí o superávit virou déficit e aí depois teve o ETF. O que eu quero dizer, nessas DATs ela vai ser
um motor de compra e um motor de compra até mais forte quando a gente está falando de altcoins. E aí, estou saindo do espectro de Ethereum e Solana até. A gente está falando de outras datas aí, inclusive Sui, Tron, tipo assim, está surgindo um crime season real disso assim. E isso é muito perigoso. Eu acho que, inclusive, esse talvez seja o momento que a gente vai ter de Terra Luna que a gente teve lá atrás, que é o momento que você fala, realmente aconteceu de novo esse negócio, sabe? O momento para mim é isso. E aí é muito de quão rápido isso acontece, né? Exatamente. Porque quando tem um louco só comprando Tron para tesouraria, beleza, o louco se ferra sozinho. A hora que está todo mundo comprando, e aí acho que é o grande risco, né? Mas aí a gente só entraria nesse momento de risco mesmo se a gente entrasse também num momento de euforia. Que aí talvez casaria o ciclo. Assim, se a gente estivesse falando hoje do tipo, até o final do ano, se a discussão fosse que a gente vai chegar no Bitcoin a $300 mil, aí eu acho que não tem como a gente abraçar que não vai ter esse ciclo de queda. Se a discussão vai chegar até o final do ano $150 mil, aí eu acho que a discussão está de pé. Porque senão, os $300 mil apitaria tudo quanto é métrica aqui. Pelo menos nas mínimas contas que eu fiz seria isso. Sabe? E que, mais uma vez, depende de quão rápido isso acontece. Exato. Né? Porque quando a gente pega o MVRV, ele é uma métrica que ela é uma divisão, né? É o quanto está valendo pelo quanto você pagou. Se a gente vai sempre tendo gente nova comprando e comprando a preços mais altos, você está aumentando o número de baixo da divisão. Então o preço pode subir mais para manter o mesmo resultado da equação. E é isso que está acontecendo agora, né? Você está tendo mais entrada de investidores a preços mais altos e isso de forma mais gradativa. Como não é um movimento explosivo de pessoas comprando pelo FOMO ali, aquela corrida como teve em 2021, você não explode esse indicador. E ele nunca bate o pico. Então é aqui que é uma coisa que acho que, cara, ninguém sabe responder, que é o quanto que esse termômetro ele ainda faz sentido. Tipo, a gente sempre mediu febre como 39 graus. Agora, nosso corpo ele pode estar com febre com 35 ou com 45. Você não sabe mais medir. E acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem no ciclo agora, ou no mercado agora, que é, qual que é o teu termômetro? Tipo, o que você considera que congelou, o que você considera que a água ferveu, mudou. Você está você estava fervendo água na praia e agora você foi para Bolívia, lá na altitude. Mudou a tua referência. E acho que essa é a parte mais difícil que a gente tem agora. Né? Boa.